O comunicado divulgado na manhã deste sábado informa que o líder religioso, de 88 anos, teve uma noite tranquila, apesar da crise respiratória registrada na sexta-feira. O novo boletim sobre o quadro clínico do Papa Francisco, internado desde o dia 14 no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, diz que a situação do religioso ainda é complexa. O prognóstico, informa ainda o Vaticano, continua reservado. As informações foram compartilhadas pela Sala de Imprensa do Vaticano na manhã deste sábado 1º, um dia após a Santa Sé informar que Francisco, de 88 anos, teve uma crise respiratória e precisou ser colocado em ventilação mecânica. A noite foi tranquila e o Papa mantém seu repouso. Diz o início do boletim, que acrescenta que ele leu jornais após o café da manhã. Mas a situação continua complexa e o prognóstico reservado. Finaliza o comunicado deste sábado. Na sexta-feira, o Papa teve uma piora em um quadro que vinha em evolução. Ele sofreu uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório, detalhou o Vaticano. O religioso foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas, comunicou em seguida. Segundo a Santa Sé, são necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do Papa após a crise respiratória. A saúde do Papa Francisco tem sido motivo de grande preocupação para fiéis e autoridades do Vaticano. Aos 88 anos, o líder da Igreja Católica enfrenta um quadro clínico delicado, conforme informou a Santa Sé. O Papa está internado desde o dia 14 no Hospital Gemelli, em Roma, e apesar de ter tido uma noite tranquila, sua condição ainda é considerada complexa. A crise respiratória registrada na sexta-feira gerou apreensão, levando a equipe médica a manter um prognóstico reservado. O Vaticano tem atualizado regularmente a situação, mas a incerteza quanto à evolução do estado de saúde do pontífice preocupa a comunidade católica global. A crise respiratória que acometeu o Papa Francisco foi descrita como um episódio de broncoespasmo, seguido por vômito com aspiração. Esse evento causou um agravamento súbito do quadro pulmonar, exigindo uma intervenção médica rápida. A ventilação mecânica não invasiva foi iniciada imediatamente para auxiliar a troca gasosa e evitar uma piora ainda mais severa. A resposta inicial ao tratamento foi positiva, mas os especialistas afirmam que é necessário um período de 24 a 48 horas para avaliar com mais precisão a evolução do quadro clínico. O temor de complicações persiste, dada a idade avançada do Papa. O Hospital Gemelli, onde Francisco está internado, é tradicionalmente o centro de referência para o tratamento dos pontífices. O local conta com uma ala específica destinada aos papas, equipada com tecnologia de ponta e profissionais especializados. Nos últimos anos, o Papa Francisco já passou por internações no Gemelli para tratar outros problemas de saúde, incluindo uma cirurgia intestinal. Desta vez, o desafio da equipe médica é estabilizar a função respiratória do líder religioso e evitar novas crises. A preocupação é ainda maior, pois infecções respiratórias em idosos podem evoluir para quadros graves, como pneumonia. A ventilação mecânica não invasiva tem sido um recurso crucial no tratamento do Papa. Esse método auxilia a respiração, sem a necessidade de intubação, proporcionando maior conforto e reduzindo riscos associados a procedimentos invasivos. No entanto, a resposta do organismo do pontífice a essa terapia ainda está sendo monitorada. Os médicos observam atentamente possíveis sinais de fadiga respiratória ou necessidade de ajustes no suporte ventilatório. A idade avançada e o histórico de problemas de saúde
tornam o quadro mais delicado, exigindo um acompanhamento rigoroso e contínuo. O Papa Francisco já enfrentou diversas questões médicas ao longo dos anos, incluindo complicações pulmonares desde sua juventude, quando precisou remover parte de um dos pulmões devido a uma infecção. Esse histórico torna qualquer problema respiratório uma preocupação maior, pois a capacidade pulmonar do pontífice já é reduzida. A crise recente evidenciou essa vulnerabilidade e a equipe médica tem trabalhado intensamente para evitar que o quadro se agrave ainda mais. A comunidade médica do Vaticano mantém contato constante com especialistas do mundo todo para garantir o melhor tratamento possível. Apesar da delicada situação, o Vaticano destacou que o Papa teve uma noite tranquila e conseguiu descansar. Pela manhã, Francisco chegou a ler jornais, um sinal de que mantém sua rotina dentro das possibilidades. No entanto, a necessidade de repouso absoluto foi reforçada pelos médicos que restringiram ao máximo sua interação com outras pessoas. A prioridade é garantir que seu organismo se recupere sem sobrecargas, minimizando riscos de novas complicações. O boletim médico divulgado reforça que a situação ainda é instável e requer extrema cautela. A preocupação com a saúde do Papa não é apenas médica, mas também espiritual e institucional. Como chefe da Igreja Católica, Francisco tem uma agenda exaustiva que inclui encontros com líderes mundiais, missas e decisões importantes para a fé cristã. Nos últimos meses, sinais de cansaço eram perceptíveis em suas aparições públicas, e o Vaticano já havia adotado medidas para reduzir seu ritmo de trabalho. A atual internação reforça a necessidade de uma revisão mais ampla de suas atividades, garantindo que sua saúde seja preservada sem comprometer seu papel como líder espiritual. A notícia da hospitalização do Papa gerou uma onda de solidariedade entre fiéis de todo o mundo. Igrejas e comunidades católicas têm realizado orações pela recuperação do pontífice e diversas lideranças religiosas expressaram apoio e preocupação. No Vaticano, um clima de apreensão toma conta da Cúria Romana, onde assessores e cardeais acompanham de perto cada atualização médica. O próprio Papa, conhecido por sua resiliência, tem demonstrado confiança em sua recuperação, mas sabe que sua idade e condições pré-existentes impõem limites à sua recuperação. Especialistas em saúde alertam que, mesmo com a estabilização do quadro respiratório, a recuperação pode ser lenta e exigir um período prolongado de repouso. O impacto da crise pode ser significativo para a rotina do Papa, exigindo mudanças na maneira como conduz suas atividades diárias. Há ainda o temor de que essa fragilidade de saúde reacenda debates sobre uma possível renúncia, um tema que já foi levantado em ocasiões anteriores. No entanto, até o momento, Francisco não deu sinais de que cogita essa possibilidade. O Vaticano tem sido cauteloso na divulgação de informações sobre a saúde do Papa, evitando especulações desnecessárias. No entanto, especialistas afirmam que a gravidade do quadro não pode ser subestimada. A crise respiratória, embora tenha sido controlada, pode indicar um problema subjacente mais complexo. O acompanhamento médico nas próximas horas será crucial para definir os próximos passos do tratamento. Se necessário, novos exames serão realizados para identificar possíveis causas ou complicações adicionais. A Igreja Católica já passou por momentos de incerteza em relação à saúde de seus líderes no passado. O Papa João Paulo II, por exemplo, enfrentou sérias dificuldades de saúde em seus últimos anos, gerando um período de grande preocupação para os fiéis. Agora, com Francisco, a situação volta a trazer à tona a fragilidade de um pontífice idoso e a necessidade de uma estrutura eficiente para garantir sua continuidade no comando da Igreja.
Os cardeais acompanham atentamente a evolução do quadro, pois qualquer mudança significativa pode impactar a governança do Vaticano. Diante desse cenário, o apoio dos fiéis tem sido essencial. Milhares de pessoas ao redor do mundo se mobilizaram em correntes de oração pela recuperação do Papa. O próprio Vaticano incentivou os católicos a permanecerem unidos em fé e esperança. A situação atual reforça a importância do cuidado com a saúde do pontífice e a necessidade de medidas que garantam sua recuperação completa. Independentemente do desfecho, a força espiritual e a resiliência de Francisco continuam sendo fontes de inspiração para milhões de pessoas. O impacto da hospitalização do Papa também se estende à agenda diplomática do Vaticano. Diversos encontros e compromissos foram adiados e líderes mundiais manifestaram preocupação com sua saúde. A influência de Francisco transcende a Igreja Católica, sendo um mediador importante em questões globais. Seu estado de saúde, delicado, levanta questionamentos sobre o futuro de seu pontificado e a continuidade de suas iniciativas. O Vaticano, no entanto, mantém uma postura de cautela e foca na recuperação do líder religioso. Nas próximas horas, novos boletins médicos deverão ser divulgados, fornecendo mais detalhes sobre a evolução do quadro. A expectativa é que a ventilação mecânica possa ser reduzida gradualmente, permitindo ao Papa respirar sem auxílio. No entanto, qualquer avanço dependerá da resposta do organismo do pontífice ao tratamento. A equipe médica segue vigilante, pronta para intervir caso surjam complicações. Enquanto isso, o mundo aguarda ansiosamente por boas notícias e pela plena recuperação do líder católico. A trajetória de Francisco como Papa tem sido marcada por desafios e superações. Sua liderança carismática e proximidade com os fiéis fazem dele uma figura querida em todo o mundo. Agora, diante desse desafio de saúde, sua resiliência será testada mais uma vez. O Papa segue em repouso, cercado pelos melhores cuidados médicos, enquanto milhões de pessoas se unem em oração por sua recuperação. O futuro ainda é incerto, mas a fé e a esperança permanecem como pilares inabaláveis para a Igreja e seus seguidores.